Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. A gente se planeja, né? A gente pensa em, vou fazer vídeo sobre economia, sobre política, sobre algumas coisas que mexem na vida da gente, se planeja vídeo para cada dia, e aí um belo dia eu tenho que parar de fazer o planejamento porque eu preciso falar sobre um caso que acredito que todo mundo tenha visto, que foi um caso de racismo contra o Vinícius Júnior do Campeonato Espanhol. É de um absurdo completo e eu vou falar sobre isso aqui. Antes de tudo, eu queria te convidar para se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o seu joinha e também mandar esse vídeo para alguém que você goste. Se você não goste, olha só como a opinião desse gordinho é uma coisa ruim. Então, ajuda bastante a gente, tá bom? Pessoal, meus 50 centavos sobre essa discussão agora do Vinícius Júnior é o seguinte: ninguém aqui, acho que ninguém em sã consciência, uma pessoa normal, defende que pessoas sejam tratadas diferente por determinada característica, né? Se existe alguém que pense assim, ele está um pouco fora do mundo atual. O que a gente está pregando hoje é equanimidade, né? Que as pessoas sejam tratadas de forma igual. Eu nunca falo igualdade, porque quem quer que todo mundo seja igual pode nivelar por baixo, que eu quero que as pessoas sejam tratadas da mesma forma, tá bom? Então, caso você esteja morando em outro planeta, o que aconteceu ontem, e não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, como bem fala o tweet do próprio Vinícius Júnior. Ele foi chamado por diversos nomes, por exemplo, foi chamado de macaco lá no estádio, pelos torcedores do time rival Real Madrid. E não foi a primeira vez, como eu já bem disse, e até agora a La Liga não se manifestou, pelo contrário, não se manifestou a favor. Pelo contrário, até o presidente da La Liga chega até a fazer algumas correções ao Vinícius Júnior, falar mal dele, quando ele é repetidamente atacado pelo fato de ser uma pessoa preta, né? Pelo fato de ser negro. Então, de fato, é uma coisa muito triste. A gente não quer que isso aconteça em nenhum lugar do mundo. Eu gostaria muito que tanto o futebol espanhol, quanto a Europa, quanto o Brasil, quanto o mundo, deixassem de ser racistas, porque isso é bastante coisa de uns 2 séculos atrás, né? Mas ainda tem gente que insiste dessa forma, nesse comportamento de tratar as pessoas diferente por alguma característica que elas têm, tá bom? Mas esse canal aqui, ele não costuma ir, isso que eu falei aqui é o óbvio, né? E esse canal aqui não costuma ir na linha do óbvio, tá? Gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre isso. E aí o primeiro ponto é muita gente, pessoal, capitalizando em cima disso aí. Só para vocês terem uma ideia, aí a notícia do Globo Esporte, né, do Globo.com, parte de esporte: Itamaraty vai cobrar explicações de embaixadora da Espanha. Persistência dos crimes espanta, diz secretária-geral. Tá? Não é só o Itamaraty, a ministra Aniele Franco, também irmã da vereadora assassinada, a Marielle Franco, também ontem fez um pronunciamento a respeito. Acho sim que é importante que exista uma política de envolvimento para combater o racismo. Não acredito que as formas que existem hoje sejam as melhores, e especificamente as políticas afirmativas, cotas e etc. Tá? E aí, pessoal, muita gente querendo politizar em cima disso. Então, mas você tá fazendo um vídeo a respeito. Meu vídeo é de opinião. Esse vídeo aqui, eu não ganho dinheiro com isso, né? Eu não ganho poder com isso. Eu não sou um político eleito e acredito que a minha opinião seja aqui exposta para que pessoas que concordem comigo possam, realmente, eu possa dar um ponto de vista diferente para essas pessoas, tá? Então, muita gente querendo politizar em cima, querendo ganhar ponto em cima, como se isso fosse uma bandeira de uma pessoa, de um lado político só, e a gente sabe que isso é comum, né? A gente sabe que sempre tem um lado da política que tenta abraçar aquilo ali como se fosse a dela, e só para comprovar
Ontem mesmo no Twitter, se você não conhece a Cracolândia da internet, se chama Twitter. Se você não tem uma conta, é bom não criar, mas de vez em quando tem algumas coisas que você olha e te fazem pensar bastante. Por exemplo, ontem no Twitter tinha gente falando que, olha, quem defende Léo Lins não pode defender Vinícius Júnior. E eu sou altamente contra esse tipo de pensamento, né? Porque o Léo Lins, ele é um comediante, ele tá ali fazendo piada, ele não tá atacando uma pessoa diretamente por conta de uma característica dela e tratando ela diferente, pelo contrário, né? O que a comédia faz? O que a comédia faz é atacar as nossas falhas, e quando ela faz isso, ela traz à tona alguma coisa que nos faz pensar. A comédia é uma forma de arte, e quando faz isso, na minha opinião, até ajuda na questão da igualdade, de tratar todo mundo igual, porque a gente pensa que tem alguma coisa diferente. E aí, as pessoas no Twitter, no dia lá no caso ontem, né? No dia do acontecimento com o Vinícius Júnior, estavam querendo dizer que quem defende Léo Lins não pode defender Vinícius Júnior, como se uma coisa fosse excludente da outra. Eu não concordo com essa opinião, eu acho isso, inclusive, uma idiotice. Eu acho que existe, sim, uma questão muito... tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver você defender a liberdade de expressão, no caso do Léo Lins, e defender a pauta de ser antirracista, no caso Vinícius Júnior. As coisas que eu acredito fazem parte disso, né? Da liberdade das pessoas se falarem. Ora, Heitor, então as pessoas tinham liberdade, têm liberdade de expressão para chamar o Vinícius Júnior de macaco, de chamar o Vinícius Júnior dessas coisas, de ser racista? Obviamente não, né, pessoal? A gente está falando aqui de pessoas criminosas, pessoas que estão querendo atacar a honra do Vinícius Júnior, uma pessoa, enquanto que um comediante, ele está ali fazendo um trabalho dele de arte, de te fazer rir, tá? Não é uma questão de ataque pessoal. Se uma pessoa estiver se sentir ofendida por aquilo que o comediante fala, basta que ela não consuma, tá? Enquanto que no futebol não é bem assim, né? O futebol é a reunião das massas, o futebol é onde as pessoas vão para confraternizar. Então não é exatamente um ambiente onde quando você fala alguma coisa atacando o outro, isso não pega bem, não pega legal, né? Pessoal, era bem isso que eu tinha para dizer, né? As pessoas estão ficando malucas, estão ficando doidas, estão querendo comparar caso de comediante sendo censurado com um caso de, obviamente, pessoas serem racistas. É bastante importante lembrar, pessoal, que a Espanha tem eu ia falar como tradição, mas não é bem isso, né? Mas eles são muito racistas, eles passaram por um processo histórico de invasão e de ter que defender o território lá. Isso gerou, sim, uma questão muito diferente da nossa, né? A gente precisa pensar desde quando o Brasil não tem guerra, né? E o Brasil não tem uma característica de disputa étnica como em outros países, como é o caso da Espanha. Até hoje dividida em vários reinos, né? Até hoje não se concluiu a unificação da Espanha, e muito tem a ver com a invasão de outros povos lá. Então isso traz sim uma característica de penderem ao racismo. Se você não concorda, basta que você veja a história da Espanha, tá? Então é determinismo histórico? Então determinados países, sim. Determinados lugares, como o sul dos Estados Unidos, por exemplo, existem problemas de ordem que vieram, inclusive, do Estado, né? De leis que foram feitas para tratarem pessoas diferentes, assim como a África do Sul, por exemplo, que tinha a questão da política do apartheid. Então, se você acha que isso é ruim, é errado, você precisa estudar um pouco mais. Olha, ele está mandando, vai estudar. Sim, enquanto que no Brasil a gente não tem essa política de diferenciação, de segregação através do Estado. O que a gente tem, sim, existem sim pessoas racistas no Brasil, não vou negar isso, mas não é uma questão de cultura admitida pelo Estado, né? O Estado não bateu no peito e falou, eu sou racista.
né? Há muita gente que fala, mas a PM é racista. A PM é formada majoritariamente de pessoas negras, de pessoas pretas, tá? Não acredito que uma instituição assim possa ser comparada com uma lei que fale, olha, pessoas com determinada cor precisam entrar por outra porta. Isso eu acho um pouco diferente, tá? Na PM não tem essa questão. Eu fui da Marinha, né? E na Marinha a gente tinha uma questão, sim, e que inclusive levou a questões de revolta, né? Revolta da Chibata. Se você nunca ouviu falar disso, procure o seu professor de português ou dê um Google aí. A Revolta da Chibata tinha tudo a ver com segregação, né? E uma coisa muito velada, né? Uma coisa muito por baixo dos panos, como é que era isso, e tanto foi que não existiu nenhuma questão, não precisou passar pelo Congresso Nacional a questão de igualdade dentro da Marinha. Isso se fez, era uma prática que sim existia, uma prática muito ruim, mas que ela foi vencida através de diferenciação de cultura, tá? O Brasil, ele é um país muito plural, né? Se você quer saber mais, leia Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, tá? Grandíssimo livro, e ele fala um pouco sobre miscigenação e como a gente é um país muito avançado por conta disso. Acho muito bom isso, porque a gente não, mais uma vez, né, a gente não teve conflitos com relação a essa parte, e isso é muito bom. Coisa que na Europa não até nos Estados Unidos, pessoal. Na Europa é realidade, guerras étnicas. Estados Unidos não chega a ser guerra, mas muita questão contra os irlandeses, contra os judeus, contra negros, e ainda bem, graças a Deus, aqui no Brasil a gente não tem essas questões. Então, esses são os meus 50 centavos. Se você concorda com essas coisas aí, deixa no comentário. Queria mais falar também se você gostou dessa questão aí, de como é que tá essa politização. Deixa o seu joinha, tá? Se você concorda com isso, que a galera tá politizando isso e tá querendo capitalizar em cima disso. E se você não concorda, também deixa o seu joinha aí, tá? Qualquer interação é válida pra gente. Pessoal, então quero saber a opinião de vocês. Siga lá no Instagram também, tá? TudãoCast. Aí vai ser Tudão News, aqui é Tudão News, lá é TudãoCast, não consegui unir os nomes. Mas esses são meus 50 centavos. Fico por aqui, até mais e valeu.